A Conmebol divulgou as datas de todos os jogos da fase de grupos da Libertadores. Está tudo lá no nosso site ge.globo. O Flamengo vai estrear dia 3 de abril contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. E hoje rolou homenagem para o Bruno Henrique no Ninho do Urubu. O xará dele, o Bruno Cortes, acompanhou tudo e conta pra gente como foi, Bruno. Boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde a todos. Teve homenagem a Bruno Henrique e teve treino também. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. A gente pôde acompanhar boa parte desse treino. O técnico Felipe Luiz já preparando o time para a estreia no Brasileiro, dia 29 de março contra o Internacional. Como estamos aí em data FIFA, não tem jogo fim de semana, tem também um descanso para os jogadores, sexta, sábado e domingo, folgas para esse time do Flamengo, que depois dessa folga aí foca no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores também nessa temporada 2025. Falando da homenagem para o Bruno Henrique, ele hoje nem foi para o campo, ficou fazendo trabalho na academia e teve essa homenagem, recebeu uma placa, recebeu uma medalha também pelos 100 gols com a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique chegou aqui em 2019, é o rei dos clássicos, adora fazer gol nos rivais cariocas, né? Recordista de títulos com essa camisa, são 15 no total, ao lado de Arrascaeta, e ele deu uma entrevista coletiva. Aliás, na coletiva se emocionou falando dessa trajetória dele ao longo desses 6 anos já com a camisa do Flamengo. Vamos ouvi-lo. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Bacana a emoção dele. Bruno, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, querido. Depois do título carioca contra o Fluminense, o Gerson, capitão do Flamengo, discursou no vestiário para os companheiros sobre o que representou receber o troféu das mãos do ídolo Zico. Me perguntaram ali qual é a sensação do Zico estar te entregando o troféu. Honra, privilégio, e não vou dizer que nunca sonhei com isso, porque eu trabalhei para isso. Quando eu sonhei em ser jogador, eu tinha a esperança que isso acontecesse na minha vida, assim como todos vocês. Então, quando a gente joga como Flamengo, fica difícil para o adversário. São subir na tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem que ganhar lá no Mané Garrincha. E bora lá para Brasília, o Felipe Brizola está acompanhando de pertinho todas as movimentações e chega com mais notícias de seleção. Oi, Brizola, boa tarde para você, querido. Tudo bem, Débora? Um beijo para você, para todo mundo que nos acompanha. É verdade, jogo muito importante, decisivo. O Brasil está na 5ª colocação, precisa avançar para não correr o risco de chegar nas últimas rodadas ameaçado de uma possível ausência na Copa do Mundo, que seria absolutamente inédito, né? O Brasil sempre participa das Copas do Mundo desde que o torneio foi criado lá em 1930. Seleção brasileira já começou a ganhar corpo. Ontem o técnico Dorival Júnior treinou para valer com todos os jogadores à disposição e ele esboçou um time com esse trio que há muito tempo é aguardado, né? Por uma questão de lesões, às vezes desgastes, ele não pôde usar o Vini, o Rodrigo e o Rafinha juntos. Isso aconteceu só lá na Copa América pela última vez. São responsáveis por 102 participações para gol nessa temporada e ele treinou a equipe com essa seguinte formação. Vamos mostrar para vocês o campinho na tela. O Brasil deve vir com o Alisson no gol, o Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. No meio-campo, Bruno Guimarães, Gerson, e aí o ataque com Rafinha, Vini Júnior, o Rodrigo e o João Pedro. O Dorival gosta de utilizar um centroavante, ele gostaria muito de contar com o Pedro do Flamengo, né? Ele estava convocado inclusive na data FIFA em que ele se machucou lá em setembro do ano passado. O João Pedro vem fazendo uma boa temporada no Brighton e pode ser o titular dessa partida, um homem de referência nesse ataque para o Dorival Júnior, que precisa muito de gols para levar a seleção para Buenos Aires numa situação mais confortável, né, Débora? Voltando a falar de seleção brasileira, outro que deu entrevista foi o Wesley. E se há pouco tempo alguém falasse que o lateral estaria hoje na seleção, ele mesmo duvidaria. O Wesley do Flamengo agora também é da seleção brasileira. A vez que eu vi um comentário assim, ele tem que ir pra seleção, eu falei, esse cara tá maluco. Houve momentos em que torcedores do Flamengo também pensavam assim. Isso aí foi na Libertadores do ano passado. Em menos de um ano, as coisas mudaram drasticamente. A gente viu ele jogar desde cedo
E eu falei, esse garoto não tem futuro nenhum jogando assim. Eu te peço desculpa que a gente já criticou muito ele. Desculpa, Wesley, ó, 43, vambora. No meio do ano passado, o Wesley quase deixou o Flamengo para ir para a Atalanta da Itália. Só que o negócio melou. Acho que essa reviravolta veio daí, desse processo da Atalanta, que eu não fui para lá. E comecei a evoluir, ao chegar no nível dos torcedores me pedindo na seleção. O menino, nascido em Açailândia, no Maranhão, se mudou com a família para Florianópolis, em Santa Catarina, com 1 aninho. Foi nesse campo que a história do Wesley com o futebol começou a ficar mais séria. Aos 12 anos, ele conheceu o Balo, que era o dono de uma escolinha de futebol, e hoje é o empresário do Wesley. Eu me emociono demais, porque quantas histórias a gente vê que começam e não tem um final feliz. O Wesley, a gente começa um trabalho, a gente projeta e hoje culmina com a seleção brasileira. Wesley tentou a sorte em clubes catarinenses. Fui reprovado 3 vezes no Figueirense, isso na cerca de 13, 12 anos. Aí fui pro Tubarão, fui reprovado também. Aí voltei, treinei mais 1 ano com o meu empresário. Em abril de 2019 veio o primeiro sim para jogar no Figueirense e depois no Tubarão. Mas ali a pandemia da Covid paralisou o sonho. Falei com a minha família, falei, não, eu vou parar. Minha mãe é chefe de cozinha e lá tem um restaurante que tem um estacionamento grande. Então eu falei, eu vou ficar ajudando lá. E nesse meio do caminho, sempre com muita conversa, não querendo perder ele para a vida, ele amava o futebol e a gente decidiu não desistir juntos. Deu resultado. Wesley voltou a jogar e esse vídeo aqui foi o ponto de virada. Um amigo dele faz um vídeo e eu mando para alguns diretores de clube, amigos meus, e esse vídeo se pulveriza. 22 de fevereiro de 2021. Era uma segunda-feira. Wesley chegava ao Rio de Janeiro para fazer um teste aqui no Flamengo. Em uma semana, ele foi aprovado na base do clube. 9 meses depois, o lateral já estreou no time profissional no Campeonato Brasileiro. Um momento muito importante para quem teve que aprender a persistir. No Flamengo, o processo continuou. E chegou a esse ponto. Ainda é meio difícil de acreditar. Eu falo, caramba, paizão, seleção. Agora é companheiro de seleção de jogadores consagrados na Europa, onde um dia ele próprio quer estar. Eu sempre digo para ele, tu joga que a gente faz o resto. De alguém acostumado a superar obstáculos, é melhor não duvidar. Denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas, Lucas Paquetá começou a ter seu futuro definido na última segunda-feira, 17. Isso porque o meia do West Ham iniciou a participação no julgamento que deve durar cerca de 3 semanas. Neste ínterim, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, admitiu interesse na contratação do atleta. Em resumo, José Botto deixou bem claro que, para o Flamengo investir na contratação de Lucas Paquetá, o jogador tem que ter tido a situação resolvida com a justiça. Apesar disso, o dirigente rubro-negro ressaltou as qualidades do meia e afirmou que o mais querido pode investir no atleta após o julgamento, se tiver oportunidade. O Lucas, para mim, é um jogador com uma qualidade enorme, que eu acho que encaixaria bem no elenco do Flamengo. Houve uma conversa que não foi ninguém procurar pelo Lucas Paquetá, nem o staff dele procurou a gente. Foi uma conversa informal com o staff dele, disse, antes de completar. Eu mostrei que ele é um jogador que poderia nos interessar, mas que não podemos pensar, enquanto a situação dele não for definida. Esperamos que, pelo tamanho dele e da carreira dele, tudo se resolva da melhor forma. Mas, se houver essa possibilidade, finalizou Botto. A acusação em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol Fibrilação Atrial em maio de 2024. Lucas Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City em 12 de novembro de 2022. Aston Villa em 12 de março de 2023. Leeds United em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada. E Bournemouth em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada 2023-24. Vale lembrar que Lucas Paquetá levou o cartão amarelo nos 4 confrontos mencionados acima. Com isso, a fibrilação atrial passou a desconfiar do envolvimento do jogador com casas de apostas.
Dessa forma, a Federação Inglesa de Futebol passou a pedir o banimento do meia, que corre o risco de não poder mais jogar na Europa. Apesar disso, o comitê responsável pela decisão do futebol de Paquetá será independente e ouvirá os argumentos tanto da defesa do jogador quanto da acusação da fibrilação atrial. Por fim, ambas as partes terão direito a recorrer do veredito caso considerem necessário. Se condenado, o jogador pode sofrer sanções que comprometeriam sua continuidade no futebol europeu. Retorno ao Flamengo dessa forma, Lucas Paquetá considera voltar para casa após o julgamento na Europa. Após o resultado, o Flamengo pode abrir as portas para repatriar o meia, caso o atleta não possa mais atuar no futebol europeu. Revelado nas categorias de base do Fla, o jogador vê com bons olhos retornar ao mais querido no futuro. Uma das grandes promessas das categorias de base do Flamengo nos últimos anos, Lohan passa por um momento de reavaliação na trajetória dele no clube. O meia atacante, de 18 anos, retornou ao time sub-20 após não conseguir se firmar na equipe principal. Nesta segunda-feira, 17, o diretor técnico José Boto falou abertamente sobre o jogador e destacou pontos que precisam ser melhorados para que ele possa se consolidar no futebol profissional. Em entrevista ao jornalista Vene Casaguandi, o dirigente português ressaltou que Lohan possui grande talento, mas precisa desenvolver melhor a leitura de jogo e postura nos treinamentos para se adaptar ao ritmo do futebol profissional. Segundo Boto, muitos jogadores da base recebem idolatria precoce, o que pode impactar negativamente no seu desenvolvimento. O Lohan é um bom exemplo daquilo que é a formação. Não vou falar do Flamengo especificamente. Os jogadores são idolatrados muito cedo, quando não deveriam ser. A culpa muitas vezes é do mentor deles, dos próprios treinadores, que o jogador faça tudo o que quer porque resolve jogos. Mas não estamos a contribuir para o sucesso dele no futuro. Lohan tem um talento enorme, mas isso não basta para jogar o futebol profissional, declarou.